Pessoal da amada igreja, com a paz do Senhor, vamos se colocar em pé, nós estaremos orando ao Senhor. Quero convidar aqui o pastor Pedro, ele estará fazendo esta oração. E após o irmão Zacarias cantando com a igreja. Glória a Deus. Quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. Quantos necessitam de oração nesta noite? Também eu e a minha casa vamos orar um pelos outros. Altíssimo Deus, soberano e eterno Pai, em nome de Jesus Cristo, o teu santo Filho, nós queremos te agradecer, Senhor, por mais esse dia que o Senhor nos concede, por este privilégio de poder estarmos aqui reunidos nesta noite, para podermos, Senhor, ouvir a tua voz nesta noite, Pai. Queremos, ó Deus, que o Senhor fala conosco, Senhor. Ó Deus, que o Senhor possa estender as tuas mãos santas e possa abençoar a cada um dos teus filhos, Senhor. O Senhor conhece e sabe quais são as necessidades, qual é o desejo de cada coração, Senhor. Tu sabes, ó Deus, que nós não podemos fazer, mas nós sabemos que tudo o Senhor pode, e nós confiamos e esperamos no Senhor. Deus eterno, que o Senhor possa também abençoar, Senhor, o teu servo, pastor Elias, que vai trazer esta palavra nesta noite, como tem abençoado, seja com teu filho, toma ele nas tuas mãos, também os demais companheiros, Senhor, de retaguarda, seja conosco, Senhor, dai-nos graça, nos ajuda, esse é o nosso pedido, em nome de Jesus, amém. Saúde os amados irmãos com a paz do Senhor. Vamos louvar o Senhor com o hino de número 261. Eu me lembro que quando criança cantávamos muito esse hino na igreja. Ele diz assim: alma triste, abatida. Alma triste, abatida, que tens medo de morrer, por triz a tua vida pode hoje perecer. Vê nos mares e nas dores um farol jorrando luz que te enche de louvores. É Jesus, sim, é Jesus. Tu que andas vacilante e que o mundo seduziu, vem e segue confiante quem na cruz já te remiu. Pois a graça não é finda de quem expirou na cruz. Olha com amor ainda pra Jesus, sim, pra Jesus. Lá na cruz, Jesus morrendo, teu
sua igreja adornou. Todo mal e sofrimento já pregados estão na cruz. Ó sublime livramento de Jesus, sim, de Jesus. A teus pés, Jesus bondoso, acho paz, consolação. Enches-me de santo gozo e de imensa gratidão. Quero eu constantemente receber a pura luz que dimana fortemente de Jesus, sim, de Jesus. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Não há motivo para tristeza, né, irmãos? Porque em Cristo há plena alegria. Aleluia. Então vamos louvar o Senhor com o hino de número 235. Comprado com sangue de Cristo. Quem foi comprado aqui? Amém. Então vamos louvar o Senhor com esse hino que diz: comprado com sangue de Cristo, alegre ao céu sim eu vou. Comprado com sangue de Cristo, alegre ao céu sim eu vou. Liberto do vício maldito, já sei que de Deus filho sou. Já sei, comprado com sangue eu sou. Já sei, com Cristo ao céu sim eu vou. Estou livre da lei severa, pois Cristo me quis redimir, enchendo minha alma de veras do gozo que vem do porvir. Já sei, comprado com sangue eu sou. Já sei, com Cristo ao céu sim eu vou. Em Cristo Jesus sempre espero, que nunca o posso deixar. Calar seus favores não quero, vou sempre de Cristo falar. Já sei, comprado com sangue eu sou. Já sei,
nascerei. Com Cristo ao céu, sim eu vou. Amém, glória a Deus. Saudamos a amada igreja com a paz do Senhor. Vamos colocar de pé, irmãos. Vamos fazer uma leitura bíblica que se encontra 1 Samuel, capítulo de número 16, versículo 11 em diante. 1 Samuel, capítulo 16, verso 11 em diante. Diz assim a palavra do Senhor. Perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu: ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo e de belos olhos e boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te e unge-o, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre do azeite e o ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e se foi para Ramá. Amém? Eu preciso das orações da igreja. Quem mais precisa? Oremos. Nosso Deus e nosso Pai, é no nome do Senhor Jesus Cristo que nós estamos mais uma vez na Tua presença, pela Tua misericórdia. Senhor, nós te agradecemos por esta oportunidade única, Senhor, singular. Meu Deus, nós te louvamos nesta noite, pela vida de cada um dos teus filhos que chegaram até aqui, Senhor, neste culto. Senhor, abençoa os cânticos, abençoa a tua mensagem, Senhor, desta noite, abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja, a dispensa e as mãos que se levantaram fazendo os seus pedidos de oração. Senhor, sê conosco. Desce o teu Espírito Santo nesta noite sobre nós. Unge, meu Pai, também a nossa cabeça, e que a tua unção seja derramada nesta noite. Senhor, cura, Senhor, liberta, Senhor, batiza com Espírito Santo e com fogo nesta hora. Usa, meu Pai, o teu povo que está presente aqui, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. As irmãs do ciclo de oração, dá para cantar? Se der, vamos ouvir as irmãs.
esse dia vai chegar. Com o rosto no pó, lágrimas no olhar, essa é a minha posição, não vou mudar. Cada dia que se passa, forte estou. Minha descendência é de Abraão. Não desisto nunca, não me canso de esperar. Qualquer hora dessa minha vitória vai chegar. Cada dia que se passa, forte estou. Minha descendência é de Abraão. Não desisto nunca, não me canso de esperar. Qualquer hora dessa minha vitória vai chegar. Benedito estará prosseguindo com a leitura para nós recolher os dízimos e as ofertas, e após, o irmão Davi estará louvando o Senhor.
A paz do Senhor para os irmãos. Gostaria de convidar os irmãos para abrir a vossa Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 28. Versículo de número 20 a seguir. Glória a Deus. Amém, queridos? Diz assim a palavra: E Jacó fez um voto dizendo: Senhor Deus, se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e veste para vestir, e em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Amém? Que Deus abençoe. Convido os irmãos para nós fazer a oração em nome do Senhor Jesus. Eterno Deus, querido Pai, neste momento, Pai, nós apresentamos nas tuas mãos aqueles que vão ofertar, que vão dizimar. Deus, o Senhor vem abençoar ricamente a tua igreja. O Senhor vem abençoar cada um, Senhor, que por fé venha conduzir, Senhor, a sua fé neste momento, com a sua oferta de amor, com o seu dízimo, Pai. Assim nós te suplicamos, te louvamos por esta tão gloriosa oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Meus irmãos, grande é a minha alegria em poder estar na casa do Senhor mais uma vez, nesta oportunidade, para adorá-lo e ouvir a palavra do Senhor. Estou feliz de estar contemplando aqui o irmão Narciso. Eita, irmão Narciso, glória a Deus. Esse menino foi em casa uma vez, ele tocava bandolim. Aí depois mudou, né? Mas toca de tudo, né? É uma bênção. Ele, o pai dele, nós amamos demais. Depois a gente vai dar aquele quebra-costela aí, né? Aleluia! Louve ao Senhor. Por causa da palavra do Senhor, Paulo e Silas foram entregues à prisão. Tudo isto por dizerem a verdade. Humilhados receberam punição. Acorrentado foram os seus pés, chicotes em seu corpo a bater. Mas em meio ao sofrimento cantavam com amor um hino que subiu até o Senhor. Que hino eles cantavam quando tudo ali tremer, porque o terremoto, o que foi que aconteceu, foi o poder do louvor que cantavam a Jesus. Cante um hino, irmão, vai brilhar pra ti a luz. Quantos podem levantar a mão e adorar o nome do Senhor? Aleluia. Suba o monte, continue a clamar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Se o vento ao contrário te pegar, suba o monte, continue a clamar. Você vai cantar um hino
e a glória do Senhor vai te encher. Que hino eles cantavam quando tudo ali tremeu, porque o terremoto, o que foi que aconteceu? Foi o poder do louvor que cantavam a Jesus. Cante um hino, irmão, vai brilhar pra ti a luz. Qual seria o hino, hein? Mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Ainda que seja dor que me una a ti. Amém? Davi. Pai do Senhor, meus amados. Amém? Rapaz do céu. Meus irmãos, ora por mim, viu? Jesus, amado. Hoje eu vim no culto porque eu tinha que atender uma pessoa aí, senão eu peguei aquela, não tomei aquela vacina ali, né? Diz que aquela vacina é para matar velho, eu fiquei com medo, viu? Fiquei com medo de tomar aquele trem. Tu tomou, tiozinho? Não, cuidado, hein? E eu não tomei, me lasquei. A Cida tomou, tá boazinha aí, né? E eu fui fazer um encontro de casal, irmão, nessa semana ali, né? Terminei ontem. Na sexta-feira eu falei 2 horas, na sexta-feira, na quarta-feira eu falei 2h30, não é? E ontem comecei às 7, terminei às 10. Então, olha, hoje eu acordei, hoje era 10 horas, 10 e pouco hoje. Parece que eu estava de fogo. Eu falei, eu não tomei pinga. Não tomei nada. E todo desse jeito, tacou tudo. Aí tacou labirintite. Essa velha é assim, quando taca um negócio, já taca tudo, né? Tacou labirintite, tacou um monte de coisa. E eu falei para Cida do céu, você vai na igreja? Eu falei, vou na igreja, minha filha. Que é isso? Ué, tem muita gente que está no hospital uma hora dessa e não é? Gostaria de estar na casa do Senhor, eu vou na igreja. E com certeza Deus vai abençoar. Amém, amados? Quantos vieram aqui para ouvir a Deus de Deus? Hoje nós temos visita aqui. Olha, rapaz, surpresa. Quando eu chego aqui, estava essa harpa aí. Eu falei, ô meu filho. E a harpa e o homem canta e prega. Eu quero apresentar aqui o irmão Narciso. É isso? Narciso, Lucena, né? Por favor, se coloque de pé. Ali de Goiânia, Goiás. As terras dos. Como é que é? Ali a terra dos sertanejos, dizem, né? Os irmãos estão felizes? Vocês parecem que estão meio tristes, irmão. Estão não? Estão alegres? Dá glória a Deus, daqui um pouco tem uma macarronada ali, viu? Tá? Vamos dizer para o irmão, vamos dizer? Sois bem-vindos em nome de Jesus. Irmão, ó, deixa Deus te usar. Amém, então, glória a Deus. Você quer um negócio desse aí? Não, precisa não. Aqui agora não. Não, né? Amados irmãos, com muita alegria eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. É sempre muito bom poder voltar aonde eu já estive antes, não é? Isso é maravilhoso. Eu louvo a Deus, meus irmãos, porque o privilégio que Deus me deu de tocar esse instrumento que é milenar, não é? Para os irmãos terem ideia, o tanto que a harpa é um instrumento antigo, são muitas as passagens bíblicas referente à harpa. Mas a primeira vez que a Bíblia menciona esse instrumento, antes de Cristo, antes dos reis e dos profetas, lá no início da Bíblia, Gênesis capítulo 4, versículo 21, onde a Bíblia fala assim: o nome do seu irmão era Jubal, este foi o pai de todos que tocam harpa. Interessante, desde os primórdios, o nosso Deus sempre capacitou o homem para fazer instrumentos de música, não é? Como seria ruim o mundo sem a música. Deus sabia que nós precisaríamos da música para louvá-lo, e nós usamos essa ferramenta para o louvor e a glória de Deus. Como é maravilhoso, já pude ouvir os irmãos cantarem,
Então, meus irmãos, como eu já disse, são muitas as passagens bíblicas referente à harpa, mas uma das mais conhecidas por nós está no primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 16, quando o rei Saul estava atormentado por um espírito maligno, ele mandava buscar um jovem para tocar a harpa na sua presença. Esse jovem era Davi. A Bíblia diz que era tão real a unção de Deus na vida de Davi. Quando ele chegava e com as suas mãos ele dedilhava a harpa, então o espírito maligno que atormentava Saul se retirava dele e ele se achava melhor. Deus habita no meio dos louvores. Meus irmãos, e depois de ter passado tantos séculos, em pleno século 21, Deus me chamou para isso, me capacitou para isso, me ungiu para isso. Desde muito jovem, muito criança, é que eu toco na casa de Deus. Está aqui o irmão Davi, que me lembrou. Eu tive na casa dos pais dele, ele era muito jovem, eu era criança. Estou querendo falar que ele é mais velho do que eu, não. Então, desde muito eu sou nascido e criado no Evangelho, filho de pastor, saudoso pastor Antônio Xavier de Lucena, que exerceu o ministério ali em Goiás por 32 anos, e então já fez 8 anos que Deus levou meu pai. E deixou esse legado para nós, né? Então eu sou agraciado por Deus, depois de ter passado tantos séculos, em pleno século 21, Deus me chamou para isso, me capacitou para isso. Já faz 20 anos que eu faço isso por todo o Brasil, tocando a minha harpa nos hospitais, nos presídios, nas igrejas, nos programas de rádio, de televisão, nas praças públicas, enfim, anunciando o Evangelho de Jesus através da boa música sacra. Virou ministério. É uma alegria, meus irmãos, hoje poder voltar aqui, ser muito bem recebido pelo pastor Elias, por seus obreiros, enfim, uma alegria, uma satisfação imensa rever aqui o irmão Davi, que há muitos anos, olha gente, pode ter certeza, os meus cabelos ficam brancos, né? O tempo se passou, e agora, olha, eu acho que no mínimo 30 anos que a gente não se via, né? Por aí, né? É uma alegria. Meus irmãos, então tá, vamos começar a louvar a Deus. Eu gosto de começar com o hino da harpa cristã, sem nenhum acompanhamento. Depois eu vou tocar outros hinos, os irmãos poderão cantar no refrão, aí eu vou usar um playback, fica mais bonito. Mas agora, nesse primeiro hino, apenas ouça o que o Espírito Santo de Deus tem para falar ao seu coração através da ministração solene da harpa. Como de costume, eu gosto de recitar o Salmo 43 e verso 4, que diz assim: Irei ao altar de Deus, do Deus que é a minha alegria e o meu prazer. Ao som da harpa te louvarei, ó Deus, Deus meu.
derramou seu sangue puro, nossas manchas para lavar, gozo em vida e no futuro, nele podemos alcançar. Aleluia, como é maravilhoso, meus irmãos, os hinos da harpa cristã, né? Meus irmãos, esse hino que eu vou tocar agora é um dos mais pedidos por onde eu passo por esse Brasil afora. Eu sempre gosto de falar a respeito dele, porque é uma passagem bíblica maravilhosa, né? E a Bíblia para nós é a única regra de fé e prática, né? Essa passagem dos dois discípulos no caminho de Emaús, né, quando eles voltavam de Jerusalém, cabisbaixos e abatidos com tudo o que havia acontecido com Jesus, a sua crucificação e a sua morte. Mas eles não sabiam que já era o terceiro dia e que Jesus já havia ressuscitado e que agora andava com eles e que também falava com eles. Não perceberam que era Jesus. Eles estavam atordoados com todos aqueles acontecimentos, não perceberam que o divino companheiro já estava com ele no caminho. Mas o assunto entre eles estava muito bom. Somente quando eles convidaram Jesus para entrar, diz a Bíblia, pela maneira do Senhor Jesus partir o pão, aí sim eles o reconheceram e ficaram maravilhados. E disseram depois: porventura não ardia em nós o nosso coração quando ele falava? Realmente, meus irmãos, a presença de Jesus alegra os nossos corações. Por isso que esse ambiente está maravilhoso, porque o Senhor Jesus está presente aqui. Quem já pode sentir a presença do divino companheiro aqui nesta noite? E eles disseram mais: fica, Senhor, já se faz tarde, é tão bom a sua presença, não é? Quem aqui que gosta da presença de Jesus aqui? Então vamos louvar, divino companheiro. Vou usar um playback ali para ficar um pouquinho mais bonito. Você vai ouvir o som da harpa nas estrofes, mas no refrão aí eu vou parar a harpa para ouvir a igreja cantar comigo. Fica, Senhor, vamos louvar a Deus.
Quem está sentindo a presença do divino companheiro aí, meus irmãos? Como é gostoso este lugar. Não é outro lugar senão a casa de Deus. Meus irmãos, abram as vossas Bíblias na carta de Paulo à igreja de Colossos, Colossenses capítulo 4, a partir do versículo 2. Enquanto os irmãos vão procurando, desde já quero agradecer com muito carinho a recepção calorosa do pastor Elias e também pela confiança, não é? Louvado seja o nome do Senhor. Muito obrigado, pastor. Dizer aos irmãos que quando eu tive aqui da outra vez, nesses 20 anos de carreira, eu tinha gravado 4 volumes e agora saiu o 5º, né? Muito bonito, saiu essa semana, está quentinho do forno, o 5º lançamento, belíssimo. Então são 5 títulos diferentes de CD. Volume 1, 2, 3, 4, 5. São 10 hinos cada CD, são 50 hinos diferentes. Não repete nenhuma música, tá bom? Aqueles que assim quiserem e que também puderem, por apenas R$10 você poderá adquirir um CD. Além de você adquirir uma boa música para si, você estará abençoando a minha vida e o meu ministério. Deus abençoe. Vamos então meditar alguns textos nesse texto. Colossenses 4, capítulo 2, diz assim a palavra de Deus: perseverai em oração, velando nela com ação de graças, orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou também preso, para que o manifeste como me convém falar. Andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Senhor nosso Deus e Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, fomos tão edificados, Senhor, pelos louvores. Fala-nos também através da sua palavra. Em nome do teu Filho amado, a quem o Senhor nos deu por resgate das nossas almas, é o que eu te peço, meu Pai. Amém. Meus irmãos, eu quero falar, até gostaria que, se fosse possível, o pessoal da multimídia colocar a palavra oração aqui atrás, se for possível. Eu quero falar sobre oração. Meus irmãos, porque quando o apóstolo Paulo fala aqui, perseverar em oração, não é só aquela oraçãozinha que a gente faz ao deitar, ao levantar, né? Como cristãos que somos, na hora do café da manhã, na hora do almoço, principalmente quando tem um franguinho com piqui, né, irmão? A gente só fala assim, obrigado, Senhor, amém. E deve ser assim mesmo, né? A oração, as refeições. Outro dia eu fui almoçar com o pastor, quando ele falou amém, eu já estava no 2º bife, irmão. Porque enquanto ele estava no Brasil, tudo bem, mas quando ele começou a orar pelos missionários da África, eu falei, meu pai, até ele voltar para o Brasil. Realmente esses momentos têm que ser breves mesmo. Quando o apóstolo Paulo fala aqui, perseverai em oração, ele fala de uma busca maior, de retirarmos e ficarmos a sós com Deus num tempo maior, uma busca maior. O próprio Jesus nos exemplificou muito isso. De vez em quando ele retirava-se, saía do meio de todos para o monte, e numa dessas vezes que ele fez isso, ele ficou 40 dias e 40 noites. Meu Deus, por que é que nos dias de hoje nós não temos feito isso? Temos tempo para tudo. Temos tempo para pescaria, para ficar horas e horas no computador, no Zap Zap. Temos tempo para tanta coisa, até mesmo para ensaiar aqui na igreja. Claro que nós temos que ensaiar, os músicos, tudo tem que ser muito bem feito para Deus, mas às vezes nós temos tempo para tanta coisa, menos para orar.
E a palavra oração está lá, não é? Olha só. Vamos apagar a primeira vogal O, para ver o que sobra, irmão. O que sobra, irmão, se nós apagarmos a primeira vogal O? Interessante. Isso fala de alimento, de todos os nutrientes. Meus irmãos, se você usa um aparelho celular, os primeiros celulares, quando a gente usava só para telefonar, né, meus irmãos, a bateria dele durava 4 dias até uma semana. Agora os novos aparelhos hoje, eles, por terem outras funções, vídeos, etc., e WhatsApp, e Facebook, e tantas outras coisas, não está durando mais um dia, não é? Chega um momento que você tem que conectar ele a uma fonte, no caso aqui uma tomada 110 volts, aqui é 110 ou 220, para reabastecer as suas baterias, para recarregar. Na nossa vida espiritual, meus irmãos, não é diferente. No dia a dia, com o nosso trabalho, né, nas muitas preocupações com filhos na escola. Eu, por exemplo, tenho 2 filhos na faculdade. Meu Deus, para tirar tudo nessas cordinhas aqui, meus irmãos, é um milagre. É porque no ministério levítico, os levitas, não só aqueles que cantavam e que tocavam instrumentos, mas todos aqueles que trabalhavam no templo, na tenda da congregação, eles não tinham propriedades. Eles viviam do templo e para o templo. É o meu caso. Eu vivo para tocar e toco para viver. Amém, meus irmãos? Então, nas muitas buscas do dia a dia para nós conseguirmos sustentar a nossa família e filhos na escola e correria e etc, etc, com tantas, muitas ocupações, às vezes nós nos esvaziamos de Deus. E nós temos que recarregar as nossas baterias. E se tem uma coisa que nos conecta a Deus para nos alimentarmos dele, não é uma tomada 110 volts. O que nos conecta a Deus para nos alimentarmos dele é somente através da oração. Não há vida sem oração. Vida espiritual sem oração não existe. Não se engane. Nós temos que estar conectados. Vamos apagar mais uma letra. Isso. Sobrou o que, irmão? Olha que coisa. Oração. Praticamente é 2 palavras. Ora e ação. A nossa oração deve estar em conjunto com a nossa ação. Muito boa. Repete comigo. A nossa oração deve estar em conjunto com a nossa ação. É verdade, meus irmãos, nós temos que orar, mas também temos que agir. Outro dia eu fui tocar em Brasília. Eu moro em Goiânia, muito próximo a Brasília, não dá 200 quilômetros. Então é mais fácil dizer para os irmãos qual a igreja em Brasília que eu não estive, não é? Graças a Deus os irmãos me convidam muito ali. E aí fui me hospedar na casa de uns irmãos. Quando amanheceu o dia, aquela irmã arrumando a mesa do café da manhã, e aí um adolescente muito esperto, né? Ele disse assim para a mãe dele: mãe, ora aí para mim que eu estou saindo agora para fazer uma prova. E aquela irmã muito sábia, ela disse: meu filho, você estudou? E ele começou a gaguejar. Mas é por isso mesmo que eu quero que a senhora ore, para Deus fazer um milagre lá. E aquela irmã disse: meu filho, eu não tenho boa notícia para você. E eu ali quietinho, tomando meu café e aprendendo. Ela disse: meu filho, se você leu, se você estudou, ou seja, se você agiu, se você fez a sua parte, quando chegar lá, o Espírito Santo, que é maravilhoso, vai te lembrar daquilo que você leu, daquilo que você estudou. Mas se você não leu nada, não estudou nada, o Espírito Santo vai te lembrar de quê, menino? Aí ele coçou a cabeça e falou baixinho: eu estou lascado. A verdade é uma só. Temos que orar, mas também devemos agir, meus irmãos. E eu tenho um exemplo dentro de casa. Agora já faz 20 anos que eu exerço esse ministério, mas quando eu comecei, meus irmãos, a primeira harpa minha quebrou todinha. O primeiro ano
Não é que eu tocava só na minha igreja. Só que eu era fui maestro do coral da minha igreja por 8 anos, enfim, fui tudo na igreja. Eu presidente de jovens, sonoplasta, tocava guitarra, violão, bateria, contrabaixo, enfim. E foi tudo na minha igreja. Aí a harpa foi uma paixão nova, de 20 anos para cá, né? Eu apaixonei por esse instrumento. Como eu sou nascido e criado no Evangelho, meus irmãos, aprendi a Bíblia na escola dominical, apaixonado por todos os heróis da Bíblia, por Sansão, por José, como é linda a história de José, e principalmente por Davi. Tanto que o meu filho, eu tenho um casal de filhos, a Priscila e o... Eu pus esse nome dele de Davi sem nenhuma intenção. E o meu Davi também toca harpa, viu, meus irmãos? Aquele garotinho que vocês viram no programa Raul Gil várias vezes, Davi, meu filho, grande harpista. Então, meus irmãos, apaixonado por Davi, aí eu decidi ir a tocar a harpa. E todo pastor que ia pregar na minha igreja, que via eu tocando a harpa, me convidava para tocar na igreja dele. E quando eu ia lá atender o convite, tinha sempre um outro pastor que também estava pregando, que também me convidava para a igreja dele. E assim, ó, a agulha puxa a linha puxa a agulha, para resumir, virou ministério. Hoje eu não tenho tempo de fazer mais nada, somente tocar a harpa. Deus me chamou para isso, meus irmãos, me ungiu para isso. Se tem uma pessoa que tem convicção que eu estou no lugar onde Deus me colocou, sou eu. Tem 20 anos que eu viajo o Brasil inteiro, só falta 3 estados do Brasil que eu não conheço ainda, que é os mais extremos, Amapá, Roraima e Acre. O resto que os irmãos imaginar, eu já fui. Meus irmãos, então no primeiro ano que eu viajei com a minha harpa, ela quebrou todo, que eu viajava de ônibus, eu não tinha um carro. O sonho de ter um carro era tão distante para mim. Meu pai foi um missionário, um plantador de igrejas, ele sempre queria ir para algum lugar que ninguém queria ir. Então, a vida muito difícil, muito sofrida. Nós não tínhamos condições. Mas aí, toda vez que eu ia pegar minha harpa no bagageiro do ônibus, tinha 4, 5 malas em cima dela, irmão. Eles não sabiam o que era, ela dentro da capinha, né? Então, uma viagem quebrava uma tarraxa, outra vez quebrava um pezinho. Eu chegava até arrebentava 2, 3 cordas. No final do ano, a minha harpa estava toda detonada, meus irmãos. Eu não tinha um carro e sempre orando, ô Senhor, eu preciso de um carrinho para me viajar, proteger meu instrumento e abrir mais portas e etc e tal. Quando um dia eu cheguei em casa, tinha um carro zerinho na minha garagem. Aí a minha esposa veio me receber, né, meus irmãos, com um sorriso 15 para as 3. E eu falei, o que é isso? Ela falou assim, o nosso carro. Aí eu perturbei a minha alma, né? Mas, que é isso? Como assim? Financiei. Eu queria morrer, irmão. Quando ela falou o valor da prestação, eu tenho uma mulher em casa, irmão, baixinha assim, tá? Mas pensa numa mulher decidida, uma mulher de Deus. Aí eu falei, mas como é que nós vamos pagar esse carro? Aí ela se encheu de Deus e de autoridade. Ela falou, como é que nós vamos pagar? Você enche esse porta-mala de CD, coloca essa harpa dentro, eu vou ficar orando e você vai agir. Age, homem, que nós vamos pagar esse carro. Não é que deu certo, irmão? É orando e agindo, é orando e agindo, é orando e agindo que Deus vai dar vitória para o seu povo. Nossa oração deve estar em conjunto com as nossas ações. Devemos orar e também devemos agir. Outra vez eu estava num culto, e aí depois do culto o pastor a gente estava saindo já para fazer um lanche acolá. Aí chegou um irmão e chegou para ele e falou, ô pastor, ore por mim, tem 2 meses que eu estou desempregado, e já faz 20 dias, pastor, que eu estou orando e jejuando o dia todo, e as portas não se abrem. O pastor falou, está errado, irmão. Ô pastor, como assim está errado? Está errado. Do jeito que você está fazendo está errado. Você deve orar e jejuar até meio-dia. Meio-dia você entrega o seu sacrifício, almoça. Depois do almoço você sai para arrumar emprego, irmão. Age, rapaz. Cadê os seus currículos? Cadê a sua experiência? É orando e agindo. Repita comigo, meus irmãos. É orando e agindo que Deus vai dar vitória para o seu povo. Mas se nós não orarmos, meus irmãos, a oração é algo tão maravilhoso. Nós poderíamos falar aqui a noite inteira sobre isso, que o próprio Jesus nos deu um cheque em branco, assinado.
Se o pastor Elias me der um cheque em branco assinado para mim e falar, irmão, você que põe o valor, para ele não vai ser muito boa coisa, mas para mim vai ser bom demais. E Jesus nos fez isso. Como? Em Mateus capítulo 21 e versículo 22, quando Jesus disse assim: qualquer coisa que pedirdes em oração, crendo. O que é isso? Isso é um cheque em branco assinado por Jesus, irmão. É você que vai pôr o valor. Em outras versões, tudo que pedirdes em oração, crendo recebereis. Porque meu Deus, que nós não tomamos posse dessas bênçãos tão grandiosas. Fala, Deus. Então, meus irmãos, a oração é algo tão maravilhoso, que uma certa vez, os discípulos de Jesus chegaram para ele e disse assim: mestre, nos ensine a... Por que eu fico aqui cá com os meus botões? Por que os discípulos não pediram outra coisa para Jesus? Se eu estivesse lá aquele dia, eu tinha pedido outra coisa para Jesus, porque, meus irmãos, eu acho a coisa mais linda, eu sou músico, mas a coisa mais linda que eu acho é o dom da pregação. O dom de falar, de pregar. Como é maravilhoso ver um homem cheio de Deus, de graça, de unção, de sabedoria, com exegese, com hermenêutica, com homilética, com todas as características que precisa para um bom pregador. Pregar cheio da graça, da unção de Deus. Eu fico assim, abismado, maravilhado de ver como é maravilhoso o dom da pregação. Então eu gosto muito dessa questão de pregar. E Jesus foi o maior pregador que pisou na face da terra. Jesus foi o maior pregador que pisou na face da terra. Uma vez os principais maiorais mandaram prender Jesus. Aqueles homens chegaram lá no momento em que Jesus estava pregando. Eles foram prender Jesus. Eles é que ficaram presos. Por quê? Pela palavra de Jesus, pela pregação de Jesus, pela sapiência do mestre, do Rabone da Galileia. A pregação de Jesus era maravilhosa. E eles voltaram sem prender Jesus. Ué, vocês não prenderam o homem? Vocês não trouxeram o homem? Por quê? Ele disse, não, porque ninguém jamais falou como esse homem. Eles foram prender, eles é que ficaram presos pela pregação de Jesus. E sabendo que Jesus foi o maior pregador da face da terra. Ora, meus irmãos, no tempo de Jesus não tinha microfone, não tinha multimídia, não tinha rádio, não tinha TV. Não que eu sou contra essas coisas, meus irmãos, me entendam. Tudo que chegou é muito bom e depende como se usa. O que eu quero dizer é que nos tempos de Jesus não tinha nada disso. No entanto, a pregação de Jesus fala-nos até o dia de hoje. O pregador maravilhoso foi o Senhor Jesus. E sabendo que ele era um pregador por excelência, eu estando lá no lugar dos discípulos, eu tinha pedido para Jesus outra coisa. Eu tinha chegado para Jesus e tinha dito, mestre, me ensine a pregar como o Senhor prega. No entanto, os discípulos pediram outra coisa. Eles pediram o que, meus irmãos? Mestre, nos ensine a orar. Porque pregar, meus irmãos, é algo maravilhoso para edificar a vida das outras pessoas. Mas orar é algo fenomenal para a edificação da sua própria vida. Oh, quando você ora, os céus começam a mover em seu favor. Arabasturi cantarabasturias. Por que é que nós não oramos? Eu sou nascido e criado no Evangelho, meus irmãos. Eu sou de um tempo que meu pai levava a cobertinha. Eu bem criança dormia debaixo do banco. Por quê? Porque a igreja, a Assembleia de Deus, nos meus tempos, orava 40 minutos, 1 hora de joelhos. E os dons espirituais aconteciam na igreja de uma forma natural. Jesus batizava um lá atrás, Jesus batizava outro lá na galeria. As coisas espirituais aconteciam naturalmente, porque a igreja orava constantemente. Então, quando o apóstolo Paulo disse aqui, perseverai. Então, diante de tudo isso que a oração significa para nós, eu escolhi aqui dentro desse texto, meu Deus, agora que eu vou entrar no texto, dentro desse texto, 4 características para uma oração bem-sucedida. Repita comigo, 4 características para uma oração bem-sucedida. Amém.
A primeira está no texto, no versículo 2, quando fala perseverai em oração. A primeira característica para uma oração bem-sucedida chama-se perseverança. E são muitos os exemplos de perseverança na Bíblia. Mas eu escolhi apenas um. Eu escolhi o exemplo de Daniel. Lembra quando ele orou por aquele propósito e que a resposta não chegou no primeiro dia, no segundo, terceiro, quarto, quinto dia? A resposta não chegou, mas perseverava Daniel em oração. 6, 7, 8, 9, 10, a resposta não chegou. Lá estava Daniel. Irmãos, isso me maravilha. 11, 12, 13, 14, 15 dias a resposta não chegou. Lá perseverava Daniel. Ah, meus irmãos, parece que eu vejo pelos olhos da fé o homem de Deus dentro do seu quarto, de joelhos no chão, com o seu rosto em terra, buscando a Deus resposta para aquelas indagações concernente ao povo de Israel. 16, 17, 18, 19, 20 dias a resposta não chegou. Lá perseverava Daniel. Até que no 21º dia, por uma intervenção divina, a resposta chegou a Daniel, irmãos. Vale a pena perseverar, meus irmãos? Então, qual que é a primeira característica para uma oração bem-sucedida? Perseverança. Vamos para a segunda. Está no texto, depois da vírgula do versículo 2. Velando nela com ação de graças. O que é isso? Ações de graças. Gratidão. A segunda característica para uma oração bem-sucedida chama-se gratidão. Meus irmãos, e esse sentimento de gratidão tem que estar em nós. Porque às vezes até nós perseveramos em oração e alcançamos a bênção, mas depois que alcançamos a bênção, nem sempre somos gratos a Deus. Na maioria das vezes, como somos falhos. Não foi assim que Jesus curou os 10 leprosos? Quantos voltaram para agradecer? Só um. E o que foi que ele disse para aquele um? Filhos, teus pecados são, a tua fé te... Olha só. Curados foram 10 e salvos só um. Por quê? Gratidão. Viu como é maravilhoso o sentimento de gratidão? Então, meus irmãos, qual que é a primeira característica para uma oração bem-sucedida? Recapitulando, é estudo bíblico. A primeira, a segunda, vamos para a terceira. Falando em gratidão ainda, o próprio Jesus nos exemplificou muito isso. Até mesmo quando ele foi ressuscitar Lázaro, ele começava a sua oração assim: graças te dou, ó Pai, porque sempre me ouviste, né? Essa questão da gratidão. Quantas vezes eu fui convidado para tocar a harpa num culto em ações de graças, né? Por uma casa nova, por uma cirurgia bem sucedida, por um filho que passou no vestibular. Tem muitos irmãos que fazem isso, culto em ações de graças por uma bênção alcançada. Isso é maravilhoso, esse sentimento de gratidão. Então vamos para a terceira. A terceira característica para uma oração bem sucedida está no versículo 3 agora. Orando também juntamente por nós. O que é isso, orar por nós? Intercessão. A terceira característica para uma oração bem sucedida chama-se intercessão. São muitos os exemplos de intercessão na Bíblia. E não pense você, meus irmãos, que ao interceder, quando você for orar, não seja egoísta. Não ore só por você, pelos seus planos, pelos seus projetos. Não. Comece também a interceder por alguém. Aí tem aquelas pessoas que dizem: puxa, mas eu já tenho tão pouco tempo para orar. Ainda quando eu for orar, ainda tenho que orar pelos outros. Não, eu vou orar, eu tenho problema demais. Não faça isso. Não faça isso, porque, meus irmãos, quando você está usando o dom da intercessão, quando você está intercedendo por alguém, pode ter certeza que o próprio Deus está cuidando daquilo que é seu. E nós temos exemplos bíblicos disso. Sabe quando Jó passou por todas aquelas tribulações, que nós não precisamos repetir aqui, que sabemos essa história de cor, mas que exatamente que quando Deus deu a vitória para Jó, foi exatamente no momento em que ele orava pelos seus amigos. Aí é como se Deus olhasse para Jó:
Mas é ele que está necessitado. É ele que está precisando. Agora ele está rogando por esses? Ah, tá bom. Então agora dele cuido eu. Aleluia. Quando você está intercedendo, meu irmão, minha irmã, pode ter certeza que Deus está cuidando daquilo que é seu. E são vários, muitos exemplos de intercessão na Bíblia, mas eu escolhi apenas um, o do próprio Jesus. E eu gostaria que nós vemos, que você abrisse, deixa marcadinho esse texto aqui, a gente vai terminar agora, mas volta um pouquinho, no Evangelho de João, capítulo 17, a partir do versículo 9, Evangelho de João, capítulo 17, aonde Jesus nos dá um exemplo maravilhoso, aonde ele faz uma oração intercessória pelos seus discípulos e nos inclui nela. Olha só, um exemplo de intercessão maravilhoso do próprio Jesus. João 17, 9. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. E todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e nisto sou glorificado. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. Eu vou para ti, Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a escritura se cumprisse. Aqui ele está falando de Judas, né, meus irmãos? E ele continua a sua oração, versículo 13. Mas agora vou para ti e te digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. Dê-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo, e por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Versículo 20. Eu não rogo somente por estes. Ora, por estes quem? Pelos discípulos que estavam ali com ele. É aqui onde eu queria chegar. Eu não rogo somente por esses, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Quem são esses aqui, meus irmãos? Quem são esses aqui? Quem são esses aqui? Meus irmãos, que maravilha saber que há mais de 2000 anos atrás Jesus já orava por mim e por você. Jesus já intercedia pela Igreja Assembleia de Deus do Novo Amazonas. Oh, que coisa maravilhosa. Eu não rogo somente por esses, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim. Jesus aqui está também muito preocupado com a unidade da igreja. Como tu, ó Pai, tu és em mim e eu em ti, e que também eles sejam um como nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que tens amado a eles como me tens amado a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo. Aleluia. Para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me has amado antes da criação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes conheceram que tu me enviaste a mim. E eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe o farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles, e eu neles esteja. Que oração maravilhosa, intercessória de Jesus. Recapitulando, meus irmãos, estamos terminando. Qual que é a primeira característica para uma oração bem-sucedida? A segunda, gratidão. E a terceira, intercessão. Vamos para a quarta. Vamos voltar para o texto.
de Colossenses 4. E está também depois da vírgula do versículo 3. Para que Deus nos abra a porta da palavra. Para que? Isso fala de propósito. Para que você está orando? Onde é que você quer chegar nessa oração? Então a sua oração tem que ter um propósito. Então a quarta característica, a primeira é perseverança, a segunda é gratidão, a terceira é intercessão e a quarta é propósito. Você tem que ter propósito na sua oração. E são muitas os exemplos de propósitos alcançados na Bíblia, mas eu também escolhi apenas um, né, meus irmãos? Senão não termina essa mensagem hoje. Eu escolhi o exemplo de Ana. As irmãs cantaram aqui hoje falando da história de Ana, né? Que Deus ouviu a sua petição. Muito bem. Interessante, meus irmãos. Ana tinha um propósito. E ela não foi compreendida pelo sacerdote Eli, não é? Porque os judeus tinham um costume de orarem em voz alta, em forma de clamor. Até hoje lá no Muro das Lamentações eles meneiam a cabeça e clamam. De repente chegou uma mulher no templo orando diferente. Como é que ela estava orando, irmãos? A Bíblia diz que ela apenas mexia com os seus lábios. O sacerdote Eli não a compreendeu, pensou que ela estava embriagada e disse: aparta-te do teu vinho, mulher. Mas ela: não, meu senhor, a tua serva está atribulada. E ela fez saber ao homem de Deus qual era o seu propósito. Interessante, meus irmãos, que ele a abençoou. A Bíblia diz que o semblante de Ana já não era mais o mesmo. O que é isso? Propósito alcançado. Qual era o propósito de Ana? O que ela queria, meus irmãos? Ela queria ter um filho, ela era estéril. E Deus deu um filho maravilhoso para Ana. E ela colocou o nome dele de... oh, maravilha, a igreja sabe a Bíblia, né, meus irmãos? Samuel, o profeta Samuel. Propósito alcançado. Então agora, para concretizarmos e ficar bem na nossa mente sobre esse texto, qual que é a primeira característica para uma oração bem sucedida? A segunda, a terceira e a quarta? Isso. Por isso que eu falei no início aqui que não dá para você usar tudo isso aqui, todo esse material na oração do café da manhã, né, meus irmãos? Senão o que vai acontecer com o café? Hã? A igreja já entendeu, né? Nesses momentos nós temos que usar só o segundo, que é gratidão. Isso fala o apóstolo Paulo, meus irmãos, quando ele fala aqui, ele fala de uma busca maior e nós temos que fazer isso. Temos necessidade disso, meus irmãos, de separar um tempo para o Senhor. Meus irmãos, e até a pessoa chega para mim: oh, mas pastor, mas eu já tentei fazer isso, mas não dá 15 minutos, as minhas palavras acabam. Sabia que é o melhor momento da oração? É quando as nossas palavras acabam, nossas palavras terminam. Sabe por quê? Que é exatamente no momento em que Deus vai falar conosco. Permaneça lá. É porque a oração é um diálogo. E num diálogo não é só um que fala. Se eu for dialogar com o pastor Elias, eu vou falar alguma coisa, daí a pouco eu vou parar, ele vai falar, eu falo, ele me ouve, depois ele fala e eu ouço, e assim sucessivamente. Oh, maravilha, aí que a oração fica gostosa, irmão. É nos momentos que as nossas palavras terminam, os nossos recursos acabam, é exatamente no momento em que Deus vai começar a falar. Porque às vezes, meus irmãos, nós nos ajoelhamos e começamos: Senhor, eu preciso disso, Senhor, eu preciso daquilo, meu Deus, depois da manhã é segunda-feira, meu pai, eu tenho que cobrir aquele cheque. Por que eu fui falar isso agora? E às vezes nós pedimos tanto e amém. Quando Deus ia falar, nós levantamos da oração. Mas agora que eu ia falar, ele terminou essa oração.
Saiba disso, meus irmãos, quando as nossas palavras terminam, permaneça lá, que Deus vai começar a falar com você. Ele vai começar a mostrar para você como você tem que agir dali para frente. Ele vai te revelar uma saída para aquela luta, para aquela dificuldade, para aquele problema. Quando Deus começa a falar, as coisas ficam melhores na nossa vida, mas somente através da oração é que nós vamos ouvir a voz de Deus. Aleluia. Pelos olhos da fé eu percebo aqui que o Espírito Santo está incomodando muitas pessoas aqui, que vai orar mais, que vai buscar mais a presença de Deus, com mais perseverança, com mais propósito, com mais gratidão, com mais tudo, com mais intercessão, e vai buscar a presença do Senhor na sua vida através da oração. Um músico, por favor. Pega o violão ali, irmão. Meus irmãos, eu estou sentindo um gozo na minha alma. E eu posso tocar a harpa a noite inteira que não cessa. É muito bom também. Mas eu tenho que cantar, tem que sair daqui de dentro, irmão. Só para encerrar essa palavra. Vai lá, Davi, Ré maior. (577). Em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar, mas só podes fruir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Tudo. Quando tudo perante o Senhor estiver, aleluia, e todo meu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Aleluia. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Seu imenso poder te virá socorrer quando tudo deixares no altar. É no altar, irmão, é no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Se orares, porém, sem o teu coração, terá paz que o Senhor pode dar. Foi por Deus não sentir que tua alma se abriu, tudo deixando no altar. Aleluia. Quando tudo perante o Senhor
estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Aleluia! Aleluia! Amém, meus amados? Esse é o caminho, não tem outro caminho. Não tem outro caminho, irmão. E orar não é fácil não, viu? Tudo. Orar ali parece que uma força diabólica, uma força terrível para que você não fique ali na oração. Hoje eu ia falar sobre a Daniel na cova dos leões, não é? Deus livra você na cova, mas não livra você da cova. Se você tiver que passar pela cova, você vai passar pela cova, meu irmão, não é? Você vai passar, não tem. Daniel, ele era crente ou não? Quantos dias ele orava quantas vezes ele orava por dia? 3 vezes ao dia, não é? Mas ele foi vitorioso sim ou não? Os inimigos depois foram para o tacho ou não foram? Hã? Vamos colocar de pé, vamos agradecer a Deus. Então esse é o segredo da bênção, é a oração. Oxalá se todos os crentes colocassem prioridade na sua vida, prioridade na sua família, não é? De orar ao Senhor, buscar o Senhor, a família orar junto, né? O esposo orar com o esposo, enfim. Ontem eu estava falando lá no encontro de casal, são 2 coisas que está saindo da igreja, não é? É a oração e a palavra. Não é? Essas 2 coisas principais que tem que ter numa casa, isso já não está tendo mais, não está existindo mais. A leitura da palavra do Senhor, a oração. E o nosso adversário é o caminho. A Bíblia diz que ele anda em derredor, procurando quem possa. A casa que não tem oração, irmão, a casa que não tem palavra, com certeza ele vai fazer miséria. Mas se a sua casa estiver alicerçada na oração e na palavra, com certeza está firmado sobre a rocha. Então, meu amado irmão, coloque em prática o que se ouviu hoje aqui, oração, não é? Busca o Senhor, porque com certeza Deus vai te dar a tua vitória. Amém? Tem alguma coisa aí? Tem? Já está pronto? Irmão, depois vocês vão lá, não sei o que tem lá, não sei o que é que tem, não vou dizer que é macarrão. Oi? Carne com mandioca. Rapaz, o cabo que não ser crente de uma igreja dessa, que ele tem que amarrar uma corda no pescoço e dar um jeito na vida dele. Ele vem para a igreja. Ainda, não é, irmão, é de graça, de graça, de graça, de graça. E aproveitando, irmão, só aproveitar que nós vamos orar. Se você sentir de Deus, trazer um arroz, um feijão, um óleo, um macarrão. Ah, pastor, mas, amado, Deus vai te abençoar. Ah, não vou dizer quanto você tem, mas se puder, eu sei que se você tem coração, Deus está no teu coração. Se você sentir, olha aqui, toda sexta-feira janta mais ou menos esse número de gente aqui. Então, imagina, se os irmãos sentirem Deus, pode trazer, mas se você não trazer também, não é porque você não traz, porque você não vai jantar. Você tem janta, é a mesma coisa, que Deus não vai deixar faltar, no nome de Jesus, amém? Deus não vai deixar, mas se você puder nos ajudar, nos ajuda, que Deus vai te abençoar, amém? Cadê o Marcos? Marcos, vem aqui, meu filho. Marcos demora um mês, coitado, você vir aqui, porque é o trabalho dele. Vocês não vê o Marcos, irmão? Não é porque ele não quer vir na igreja, não, viu? O Marcos, ele é crente, viu? Crente de verdade. É porque o trabalho dele, ele trabalha lá no shopping, e o trabalho dele é um trabalho um pouco que exige, não é? E às vezes não dá. Os dias que ele está de folga, somente a sua
dia da sua folga, às vezes ele não pode estar aqui conosco, mas ele está aí firme, alegre, esperando a volta de Jesus, né, Marcos? Então ora a Deus aí. A paz do Senhor, irmãos. Oremos. Glorioso e eterno Deus, nós estamos aqui, Senhor, agradecidos por essa rica oportunidade que o Senhor nos deu nessa noite. Uma oportunidade única, Senhor, de aprender a Tua palavra, para que nós possamos, Senhor Jesus, aqui na terra, sermos mais que vencedores. E por isso, Senhor Jesus, nós estamos tão alegres, Senhor Jesus, que nós vamos procurar, Senhor Jesus, pôr em prática aquilo que o Senhor ensinou, Senhor. E vai ser, Senhor, uma grande bênção, grande vitória para nós. Senhor Jesus, leve em paz da Tua casa para a nossa casa. É isso que nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Meus irmãos, está um jovem aqui, e ele veio falar comigo aqui agora, pastor, eu quero me reconciliar com a igreja. E às vezes nós pecamos, irmão, porque é culto de ensinamento, nós não fazemos o apelo, não é? E às vezes é uma coisa que nós esquecemos na igreja, e nós pecamos, estou falando eu, não é? Nós pecamos, eu estou confessando o meu pecado. A Bíblia diz: aquele que confessa e deixa, não vamos esquecer mais não. Que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Tem mais alguém que queira? Tem mais alguém que está distanciado dos caminhos do Senhor? Talvez algo te entristeceu, você ficou meio triste. Volta para a casa do Senhor. Jesus pode voltar nesta noite. Vocês creem que Ele voltar? Vai voltar, irmão? Vocês creem que Ele vai voltar? E Ele poderá voltar nesta noite, não é? Jesus poderá voltar nesta noite. Então nós vamos orar por esse jovem que está voltando à casa do Senhor, não é? Ele está voltando, está reconciliando com o Senhor, não é? A irmã, ganhou uma benção, ganhou, olha aqui, ó. É esposo dela aqui, viu? Olha que maravilha. Os irmãos podem dar um glórias ao nome do Senhor? Levanta a sua mão, amada, que coisa linda, levanta a sua mão. Nós vamos orar ao Senhor. Amado Deus, querido Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, na Tua presença mais uma vez aqui nós estamos, Deus. Ora, machai, te cai, te cantarabachai, aleluia. O Senhor sabe a alegria do nosso coração, meu Deus. Esta família, Senhor, que está reconciliando contigo, Senhor. Eu quero que o Senhor venha abençoar, guardar. Senhor, que a Tua bênção, Senhor, possa estar derramada sobre a vida dos Teus filhos, Senhor. Abençoando, guardando, estendendo as Tuas mãos poderosas, Senhor. Que ele possa estar firme, Senhor, na Tua casa, para Te servir, Te adorar no nome de Jesus. Amém e amém. Se eu não me engano, eu já fui na tua casa. Eu já fui na casa desse homem, irmão. Eu ando por aí, viu? Eu já fui na casa dele. Vamos estar orando por esse casal. Vamos estar orando. Amém? Parabéns, Deus abençoe. Tá? Você está morando lá ainda? Naquele mesmo lugar? Eu vou de novo lá, viu? Talvez domingo eu estou lá para nós orar. Que o grande amor de Deus, a comunhão, a consolação do Espírito Santo seja com toda a igreja do Senhor dele agora para sempre. Amém. Que Deus abençoe. Ô meu filho, já vamos jantar com a gente, viu? Deus abençoe. Irmãos, todos lá para o fundo.